que compareceu e que tentou, né? Mas esse bando aí, muito mal treinado, não consegue fazer mais do que isso também, né, o Léo Campos? O Cruzeiro que mais uma vez, não vou dizer nem que decepcionou, né? Porque o filme já está até repetido, inclusive, um primeiro tempo que controla um pouco melhor, a segunda etapa já com mais dificuldade. Samuel Venâncio, você já vai lá por baixo, imagina um dia mais uma vez quente lá por baixo, a gente vai registrar tudo ao vivo com imagens aqui na Samuca TV, Venâncio. Pois é, vamos lá para saber, né? O que vai acontecer aí. Jogadores aplaudem aqui o torcedor. Vamos ver. Eu acho que está para um fim de ciclo aí, viu? Vamos lá para baixo e trazer todos os detalhes. Mas essa campanha do Cruzeiro, mais um tropeço em casa, eu acho que não muda. Com derrota, com empate, o resultado final penso que é o mesmo. E aí vamos ver se o Tite vai para a entrevista coletiva, mas está caminhando para um fim de ciclo do técnico Tite aqui no Cruzeiro. Com o resultado, o Cruzeiro apenas deixou a lanterna do campeonato, agora com 3 pontos. Lanterna é o Internacional com 2. Cruzeiro agora 19º colocado na tabela de classificação. Mais de 24 mil aparelhos conectados aqui na Samuca TV, no dia de jogo KTO. Daqui a pouquinho, então, lá por baixo, todo o trabalho do Samuel Venâncio no pós-jogo por aqui. Me despedindo do Gabriel Nogueira. Gabriel, mais um jogo desastroso no Mineirão, agora empate 3-3 com o Vasco. Um abração, Gabriel. Um abraço pra todo mundo, obrigado pela audiência. Rapidinho aqui para o Samuel descer pra coletiva. O Tite chegou, eu fiquei muito feliz. Sou fã do trabalho dele. Mas, cara, não dá pra continuar. O título mineiro foi pra tapear, já tinha que... É muita grana investida pro Cruzeiro tá na lanterna do Campeonato Brasileiro. É muito dinheiro investido. É muita estrutura para esse time. Um time que ano passado fisicamente voava. E esse ano fisicamente está abaixo do normal. Não tem cabimento, não aguenta andar no segundo tempo. Tite, não tem como continuar no Cruzeiro. Eu custei falar isso, mas não dá mais. O trabalho não é só a parte técnica. Quando o trabalho não está dando certo, a confiança de quem entra em campo já vai lá embaixo. O astral vai lá embaixo. Não dá mais. É mudar a chave porque o brasileiro... É cada jogo uma final e tem Copa Libertadores e Copa do Brasil. Não tem como mais, Léo. É encerrar o trabalho e vida que segue. Bom, valeu. Abraço, Gabriel Nogueira. O Samuel Venâncio vai lá para baixo agora, sala de coletiva, movimentação de zona mista, porta do vestiário do Cruzeiro, trazer também a apuração, né? Como está o clima por lá. E vejamos se vamos ter essa entrevista coletiva, como será, se teremos presença também de diretoria. O momento passa longe, né? De estar numa tranquilidade. O Cruzeiro que, mais uma vez, começa bem o jogo, abre o placar, o adversário acusa o golpe. O Cruzeiro poderia ter feito 2-0 ali no início do primeiro tempo, não conseguiu fazer. Depois a situação foi mornando. O Vasco acaba ficando mais confortável no jogo e a segunda etapa, um desastre total, a virada do Vasco com 9 minutos, 2 minutos, o intervalo de um gol para outro. O Vasco tem um jogador expulso, o Cruzeiro empata, o Cruzeiro ainda sofre um gol do Vasco com 1 a menos e no finalzinho aí, na reta final do jogo, consegue esse empate, somando 1 ponto em casa. O Cruzeiro agora com 3 pontos é apenas o 19º colocado em 6 partidas na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Não dá para naturalizar, normalizar, Caio, isso já de um tempo, né? E hoje, mais um sintoma desse time que tá com muitos problemas na temporada para encaixar, mais um sintoma desse time que vai acumulando, hoje dá para dizer, não sei se vexame é muito forte, mas dá para dizer um resultado desastroso, sem dúvida, do Cruzeiro, uma partida desastrosa do Cruzeiro num segundo tempo,
em que tinha tudo para confirmar uma vitória e acaba, mais uma vez, adiando a primeira vitória do Campeonato Brasileiro. Até quando, hein? Até quando o Cruzeiro vai adiar? Não sei se dá para falar que foi um vexame o empate de hoje, mas a campanha no Campeonato Brasileiro do Cruzeiro é um vexame, é uma vergonha. É um negócio que empatar, né, com o Vasco não seria necessariamente um vexame assim, né? É um clássico e tal, mas Pois é. a situação, né? O roteiro do jogo, a situação, enfim, tudo é muito caótico. Meu sentimento hoje não é nem de raiva, é de tristeza. Até acho que esse time dentro de campo se entregou, mas nada além disso, né? E mais uma vez a gente viu um roteiro muito semelhante com outros jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. A questão é que esse roteiro nunca é positivo, né? O Cruzeiro do Tite é um time de roteiros repetidos, de sempre cair na segunda etapa, de tomar gols fáceis dos adversários, de se fragilizar, de se perder completamente. Nunca é diferente, né? A gente até conversava, Léo, em off antes da transmissão, esperando que o Cruzeiro nos surpreendesse, né? Porque a questão é essa, hoje o Cruzeiro, para fazer algo de positivo em campo, ele tem que surpreender. Porque o que aconteceu hoje contra o Vasco é a normalidade do Cruzeiro do Tite. Tudo se encaminha para um fim de ciclo melancólico, mas um trabalho que já começou dessa forma, né? Ele nunca foi legal, ele nunca foi positivo. O primeiro tempo do Cruzeiro realmente contra o Vasco foi bom, mas aquela reta final já dava um sinal do que viria na segunda etapa, né? Um Cruzeiro que se perdeu e que por pouco o Vasco não chegou ao empate. Olha que o Vasco nem fez tanta força para isso, né? Assim como na segunda etapa, com menos de 10 minutos, o Vasco também não fez nenhuma força para virar o jogo. Olha que com o mesmo jogador, dentro da área, completamente livre, teve gol de 2 laterais, se encontrando dentro da área, teve falha de goleiro, inclusive o Matheus Cunha não fez um jogo legal, né? Tomara que se recupere, porque o Cruzeiro vai precisar disso, mas vale dizer que não foi bem nessa primeira chance como titular. O repertório de gols que o Cruzeiro sofre chama muita atenção, né? Tudo bem que foram 2 gols de cabeça, mas gols construídos de formas diferentes e que o Cruzeiro acabou cedendo. Depois virou uma bagunça, né? Aí o Tite bagunçou a equipe, mas pelo menos os jogadores tiveram um pouco de brio para buscar o empate. Aí, na reta final do jogo, na única chance clara que o Vasco teve com um jogador a menos em campo, acabou fazendo. E de novo, com a defesa toda afundada dentro da área, né? A gente já viu vários gols assim do Cruzeiro. 6 jogadores do Cruzeiro dentro da área, mais a metade do time. Isso daí é padrão desse Cruzeiro do Tite. É uma coisa que é feita porque o técnico parece que orienta dessa forma, né? E na reta final veio um gol do Japa que inclusive precisa ter mais minutos. Cauã Moraes precisa ter mais minutos, Gerson precisa ter mais minutos como segundo volante, o próprio Neisser, mas eu espero que todos esses jogadores venham a ter mais minutos com outro treinador. Tite demorou demais a perceber isso, até colocou hoje esses caras em suas devidas posições, com a respectiva minutagem, muito mais por uma questão de receio do que qualquer outra coisa, né? Um técnico que não tá tendo coragem para tomar decisões firmes, que não tá conseguindo mais dar uma cara para esse Cruzeiro. É um Cruzeiro feio, é um Cruzeiro sem identidade, um Cruzeiro que é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, que tem 14 gols sofridos, uma média de mais de 2 gols por jogo. Não dá mais. O Tite é o único problema do Cruzeiro? Não, não é. Mas é um dos problemas e isso precisa ser resolvido quanto antes. Para mim, o Tite não pode chegar na quarta-feira contra o Atlético Paranaense como técnico do Cruzeiro. Um vexame, tá? Esse empate hoje do Cruzeiro. Envolvendo todo o contexto, a gente está falando de um Vasco da Gama, que não é o Vasco da Gama de 1998, né? Nem tampouco o Vasco da Gama de outros tempos. Um Vasco da Gama que foi pego... É a segunda partida do técnico Renato Portaluppi, mas é esse Cruzeiro, né? O Cruzeiro que tomou 14 gols em 6 jogos. Isso é simplesmente bizarro quando você imagina que a equipe o ano passado, em 38 jogos, tomou 31. O Cruzeiro já basicamente chegou à metade dos gols sofridos em 6 jogos.
em comparação a um campeonato de 38. Então, assim, um segundo tempo realmente onde a equipe volta e vê o Vasco fazer 1-1, fazer 2-1, e daí por diante. A gente já falava na escalação. Eu queria entender, talvez o Maceridian possa explicar, né, o milagre na preparação física do Cruzeiro, de um jogador partir de um jogo onde ele não tinha condições para 30 e apenas 3 dias depois ele ter condição para mais de 90. Estou falando do Chico da Costa, que ficou em campo toda a partida. O técnico Tite precisa de se explicar, mas eu não espero explicações, espero mais uma vez uma coletiva no tom onde a equipe produziu, a equipe teve volume, a equipe criou oportunidades, mas no segundo tempo uma desatenção, e aí a equipe volta a sofrer daquilo que ela tem, confiança, teve forças para ir buscar ainda o empate, poderia ter virado. Eu espero mais uma coletiva, eu espero a 17ª coletiva dentro desse tom do técnico Tite, que de fato, como já disseram os amigos, ele não é o único responsável por tudo que está acontecendo, mas ele é o técnico, ele é o responsável. Quando insiste com o Gerson, hoje até trouxe o Gerson um pouco mais para o meio, mas a gente viu nos instantes finais, mesmo com o Cruzeiro bagunçado, o que é o Gerson jogando como segundo volante, né? Mas pena que para o técnico só pode existir essa condição com o Cruzeiro com um a mais, jogando atrás no placar. É um Neiser Villarreal que entra com o Chico da Costa no comando de ataque para ser ponta pelo lado esquerdo, e um Wanderson que só entra depois, preterido pelo técnico Tite, colocado ali aos quase 40. São muitas decisões erradas de um técnico. Eu não tenho nenhuma alegria em falar isso, mas no último dia 12, fez um mês que para mim o trabalho do técnico Tite pereceu. Naquele momento ele completava o 10º jogo dele no comando técnico do Cruzeiro e era um empate contra o Mirassol. Um empate onde o Cruzeiro foi dominado nas 2 etapas, mas conseguiu empatar. Hoje o Cruzeiro não foi dominado pelo Vasco da Gama, pelo menos para mim não. Mas é um time até quando faz uma parte boa e outra, né? Mais uma primeira boa parte do Cruzeiro para a coleção de jogos que o Cruzeiro não ganha. O Cruzeiro fez um bom primeiro tempo contra o Botafogo, contra o Coritiba, contra o Corinthians, contra o Flamengo, mesmo perdendo, e hoje. Então, eu já não via para onde esse trabalho conseguir dar algum tipo de volta, Léo, no dia 12 de fevereiro, quando o Cruzeiro empatou contra o Mirassol. Infelizmente, eu teria maior orgulho de ser marcado mais de 12 milhões de vezes pelo torcedor do Cruzeiro, falando: "Ei, Valu, a sua fala naquele dia envelheceu mal, hein? O Tite deu..." Eu teria maior alegria, porque eu não ligo para as minhas falas e não torço para as minhas opiniões. Eu torço para o Cruzeiro, que infelizmente, diferente de 7 jogos atrás, a situação hoje é muito pior. 18 pontos disputados, 3 conquistados. O Cruzeiro não é pior do que o Atlético Paranaense, não é pior do que o Coritiba, não é pior do que o Remo, nem pior do que a Chape. Mas o Cruzeiro está atrás hoje de todas essas equipes no Campeonato Brasileiro. Bom, mais de 34